que o Felipe é o nosso treinador, tem contrato conosco. Esses dias foram de muitas especulações. Não passou na cabeça dele, não passou na nossa, momento algum, de fazer alguma troca. Vamos lembrar que o Felipe é o atual campeão brasileiro, há 6, 7, 8 meses atrás. Há muito pouco tempo, mais de um ano de invencibilidade, recordes atrás de recordes, acho que 33 jogos, se não me engano. E nós vamos prosseguir naquilo que a gente entende ser o melhor para o Palmeiras. O último, antes de abrir as perguntas, eu queria fazer um pedido de desculpa ao torcedor. Foi, sem dúvida alguma, na minha história aqui no clube, a mais dolorosa. Fala aí pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Ferri, setorista do Lance, membro do canal Tá Lá Dentro, e queria falar um pouco sobre a entrevista que tivemos nessa quinta-feira na Academia de Futebol. Primeiro, o pronunciamento da diretoria sobre a eliminação, a doída eliminação para o Grêmio, né? A gente viu aí o Alexandre Matos de cara já bancando a permanência do Filipão no cargo, dizendo que foi um dos jogos mais doídos, né, da passagem dele no Palmeiras, talvez a derrota mais doída nesses 5 anos aí que ele tem como diretor de futebol do Palmeiras, e foi realmente um resultado que pegou muita gente de surpresa, porque o Palmeiras, depois de um bom jogo em Porto Alegre, depois de abrir a vantagem no Pacaembu de 36 mil torcedores, conseguiu tomar uma virada em 4 minutos, um descontrole, acho que ali um descontrole emocional, uma pane emocional que acabou custando a eliminação na Libertadores, que era o grande sonho do Palmeiras na temporada. E aí, essa derrota surpreendente, decepcionante, enfim, você pode adjetivar como quiser, gerou uma reação ainda que tardia da diretoria, né? Que depois do jogo ninguém falou, Maurício Gagliotti não falou, Alexandre Matos não falou. Na quarta-feira, pós-jogo, ali, treino fechado, como sempre 10 minutos abertos, sem entrevistas, e aí, na quinta-feira, o Palmeiras convocou essa entrevista coletiva em que participaram o técnico Luiz Felipe Scolari, o diretor de futebol Alexandre Matos e o gerente, o Cícero Souza. Eles fizeram aparentemente um meia-culpa, né? Falaram que tiveram erros tanto que a equipe não conquistou nenhum título até agora, foi eliminada nos pênaltis no Campeonato Paulista para o São Paulo, foi eliminada nos pênaltis para o Inter na Copa do Brasil, e agora no gol qualificado foi eliminada pelo São Paulo, pelo Grêmio, melhor dizendo. A impressão que me ficou da entrevista é de que o Palmeiras, o Filipão e a diretoria, eles são muito seguros do que eles estão fazendo. Isso, por um lado, obviamente é bom, né? E também faz sentido porque o Palmeiras campeão, vem de um título brasileiro, de um elenco que, querendo ou não, briga ali entre os principais do Brasil, é um dos melhores elencos do Brasil. Mas a minha impressão é de que as justificativas pelo que aconteceu no jogo contra o Grêmio foram rasas. Rasas por quê? Primeiro, quando o Filipão é questionado sobre o estilo de jogo, ele diz que não tem que se pautar pelo que a imprensa acha, nessa discussão que é bonito ou feio, que eu acho que não é a discussão certa. Eu acho que o Palmeiras, no estilo de jogo dele, que é um estilo de jogo mais reativo, é um estilo de jogo que muitas vezes você deixa o adversário ter mais a bola para jogar contra-ataque. Eu acho que nesse formato de força defensiva, o Palmeiras tem sucesso, o Palmeiras joga bem. Na arrancada do Campeonato Brasileiro ano passado jogou bem, até a pausa da Copa América jogou bem assim. Então, eu não acho que seja esse o problema. Eu acho que é possível treinar variantes, mas o Filipão está muito seguro disso, até em alguns momentos ele respondeu até uma forma um pouco mais intensa, assim, mais assertiva sobre isso. Até a gente pode ver em um desses momentos em que ele diz que a imprensa criou essa ideia de que o Filipão joga feio e que o Renato Gaúcho, que foi o técnico que eliminou ele na Libertadores, joga bonito. Vamos ver. Eu não entro no mérito, porque isso parte de muita gente, de muitas pessoas que não estão aqui no dia a dia, não assistem nada, não sabem dos nossos treinos, porque nós fechamos como qualquer clube fecha, e que entendem que essa é uma forma diferente. Nós, no jogo do Grêmio, se vocês observarem, quem perde as duas melhores oportunidades de jogadas de gol foi o William. Mas e nós jogamos feio, e o segundo tempo, quem chutou a bola para frente a todo momento, quem se defendeu, quem caiu, foi o Grêmio. Mas eu não vejo vocês dizerem isso.
porque vocês têm uma imagem minha e tem uma imagem do Renato, e vocês constroem essa imagem. E eu não estou aqui para desconstruir a imagem. Pois é. E eu não concordo com essa ideia de jogo feio. Não acho que o Palmeiras jogue feio. O Palmeiras em alguns momentos joga mal nesse esquema. Mas não acho que por isso que eu não concordo muito com essa discussão bonito e feio, até porque é uma coisa muito subjetiva. Mas o Palmeiras joga muitas vezes boas partidas, como jogou em Porto Alegre, em que boa parte do tempo teve 40%, 30% da posse de bola, foi mais perigoso que o Grêmio, não deu chances ao Grêmio, e ali mostra que foi uma estratégia acertada. Só que não foi um bom jogo no Pacaembu. Depois de ter criado chance ali no abafa, a gente sabe que o Palmeiras tem uma dificuldade muito grande, né, para propor o jogo quando tá atrás no placar ou quando tem mais a bola, mas mesmo assim, mesmo depois que o Grêmio virou, teve chance para empatar, 3 chances claríssimas com o William, e aí eu acho que a equipe desandou depois do segundo tempo, quando o Filipão fez a troca de colocar o Daverson no lugar do William. Acho que ali a equipe se perdeu taticamente, não conseguiu mais se ajeitar, tanto que o segundo tempo, o Filipão mesmo admite, foi muito ruim. Da parte da diretoria, que participou também, né, dessa entrevista, o Alexandre Matos foi muito questionado sobre o fato de que os reforços do Palmeiras para 2019, em geral, não assumiram, né, não chegaram e vestiram a camisa. Usa-se muito exemplo, querendo ou não, porque é outra equipe que investe muito nos últimos anos. O Flamengo, por exemplo, tem Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Rafinha, Felipe Luiz, enfim. E o Palmeiras contratou muitos jogadores que o Palmeiras mesmo diz que podem render para o futuro. E até eu questionei o Alexandre no sentido de que realmente são jogadores emergentes que podem render no Palmeiras, só que o Palmeiras me parece estar muito preso nessa ideia, Palmeiras pro futuro, que óbvio que é importante. Só que aí a torcida cobra, porque fala assim, beleza, o Palmeiras tá trazendo jogadores, tá gastando jogadores, esses jogadores não estão dando retorno. 25 milhões investidos no Carlos Eduardo, por exemplo, 15 milhões investidos no Matheus Fernandes, e são jogadores que jogam muito, muito, muito pouco. O Carlos Eduardo até jogou mais e não correspondeu. O Matheus Fernandes, que parece um jogador promissor, tem poucos minutos, né? E esses jogadores, né, foram motivos de cobrança da Mancha Alviverde, que depois dessa entrevista coletiva do Filipão foi à Academia de Futebol. 5 membros da diretoria da torcida entraram no CT, tiveram uma reunião com o Matos, e mesmo depois desse encontro mantiveram a postura deles inicial, que é pedir a demissão do diretor de futebol, como vocês podem acompanhar agora. Fernandes, Arthur Cabral. Com quem vocês falaram? Nós falamos com o Matos. Mas não mudou nada. A gente pede a demissão dele ainda, porque ele confessou pra gente que errou, entendeu? Já que ele errou, alguma coisa tem que acontecer, né? Tem que ter uma mudança, entendeu? Vocês querem a demissão do Matos? Felipão? Não, por enquanto é o Matos. E o Filipão, o que vocês acham do trabalho dele? Cara, esse ano não deu resultado, né? Ele acabou com o jogo na terça-feira. Colocar a mudança dele do Daverson fez com que a gente não conseguisse o empate ali, entendeu? Mas a nossa postura não mudou em nada. Em relação... Não mudou em nada. Esse ano aqui foi pro vinagre por conta do planejamento deles. Eles falam muito do futuro, mas o Palmeiras é o time do futuro, né? Só não é o time do presente. Em relação às... O Matos tem sido o principal foco da reclamação da Mancha neste momento, né? Se a gente for lembrar, antes do jogo contra o Corinthians, o foco era o Filipão, depois da eliminação para o Inter na Copa do Brasil. Mas, apesar de toda essa pressão, toda essa reclamação, o que a gente tira dessa entrevista e dos movimentos do Palmeiras nos últimos dias é de que não deve haver mudança. O Palmeiras entende que com o Filipão, mesmo com toda a história de que o Filipão não virou nenhuma partida ainda no Palmeiras, dos insucessos que o Filipão manteve, né? O Palmeiras continua tendo insucessos com o Filipão em mata-mata, e quando ele chegou a esperar-se que ele conseguisse criar essa alma copeira na equipe que ele criou nos anos 90 e não conseguiu criar até agora. É bem verdade que nenhum técnico, na verdade, conseguiu, né? Só o Marcelo Oliveira foi campeão em 2015 naquela Copa do Brasil. Então, mas a confiança no trabalho do Filipão, pelo menos por enquanto, permanece, até porque o Palmeiras está muito vivo no Campeonato Brasileiro, né? Está a 3 pontos do Flamengo e do Santos, os 2 líderes, e tem um jogo a menos. Então, se for bem, se trouxer pelo menos um empate ali contra o Flamengo e aí vence o jogo atrasado contra o Fluminense, está na briga pelo bicampeonato, e é muito importante para o Palmeiras não se abalar muito para esse brasileiro, porque é a única chance
de conquistar agora um título em 2019. E a gente sabe que por tudo que o Palmeiras investiu, pela base que o Palmeiras manteve, pelo investimento que faz, até parece um pouco repetitivo, mas realmente, se o Palmeiras termina um ano depois de tudo que fez sem nenhuma conquista, e se você pensar, Libertadores caiu nas quartas de final, na Copa do Brasil quartas de final, no Campeonato Paulista caiu para o São Paulo, que vinha em uma reformulação ali, tentando se achar. Então vai ser um ano muito, muito, muito decepcionante se o Palmeiras terminar sem nenhuma taça ou sem brigar de fato por uma taça. Imagino que isso vai acontecer no Campeonato Brasileiro. E o último ponto que eu gostaria de citar dessa entrevista foi até também de uma pergunta que eu fiz, que desencadeou a partir disso. O Palmeiras, desde o ano passado, é muito, muito blindado. Os treinos são abertos apenas nos primeiros 10 minutos de aquecimento. Muito difícil, não tem entrevistas exclusivas, as entrevistas coletivas são raras e é muito recluso, né? O ambiente na academia de futebol é muito recluso. Eu até acho que o Palmeiras às vezes parece que vive um ambiente muito particular na academia de futebol. Obviamente que a blindagem é boa, mas eu acho que às vezes exagera e aí me dá a impressão de que o Palmeiras vive um mundo à parte ali no CT fechado, ali entre comissão técnica, jogadores e diretoria. E aí o Cícero Souza, o gerente de futebol do Palmeiras, falou sobre como ele vê o trabalho da imprensa que cobre o Palmeiras. Acompanhe. Completando, o Palmeiras hoje tem 10 jogadores com mais de 100 jogos pela camisa do Palmeiras. Ou seja, existe uma identificação muito grande. Isso é um modelo quase europeu, né? E quando chega alguém novo, em um ambiente assim, a luta para conquistar o seu espaço, muitas vezes também tem um processo um pouquinho mais tardio. Os jogadores que foram emprestados, eles, como o Arthur, eles completam o processo de formação fora daqui. Eles jogam com torcida, eles jogam com imprensa, eles jogam 2 vezes por semana, eles se adaptam a um processo de fisiologia que aqui seria minimizado. Em relação à imprensa se sentir afastada, eu acredito que todos nós temos que elevar o nosso nível de discussão no futebol brasileiro. Nós, executivos, a gente precisa evoluir muito. A gente é muito incompetente para vender todo o nosso ramo de atuação. A gente só é questionado por contratação. Se o clube ganha uma melhor infraestrutura, melhora os seus gramados, melhora a sua área de saúde, melhora a sua área de análise de desempenho, de logística, de categoria de base, isso passa despercebido. Nós somos muito incompetentes. Acho que os jornalistas, quando cobrem treinos, eles focam muito na escalação, na polêmica e na contratação. Então, se os treinadores do Brasil treinam jogo entre linhas, flutuação, transição, a manchete que eu ouço são só 2. A escalação, Palmeiras treinou assim, ou fulano não veio ao campo. Me parece falta de repertório. É uma visão até que eu não concordo. Primeiro, eu não concordo com a generalização. Assim como eu acho que a imprensa erra quando generaliza em muitos assuntos, eu acho que não cabe a um gerente de futebol, a um executivo de futebol generalizar dessa forma, que assim, não representa muitas vezes o trabalho de muitas das pessoas que estão ali no dia a dia. Eu acho que, obviamente, há problemas, realmente há motivos para se reclamar, mas eu acho que é mais correto se fazer de uma forma direta, você reclamar com um veículo, com uma pessoa, inclusive pode ser a mim, pode ser um setor, porque o meu argumento é de que quem copa o Palmeiras todos os dias, por exemplo, no meu caso, se a gente viver, como ele diz, de polêmica, escalação e reforço, eu não consigo trabalhar, porque eu fico 24 horas vivendo sobre o Palmeiras. Se meu trabalho é só isso, não vai sair, a cobertura é rasa. Então, realmente, eu achei decepcionante a gente ver uma opinião dessa, porque realmente me dá a impressão de que no Palmeiras algumas pessoas elas acompanham mais, mostram que dá realmente audiência a esse tipo de coisa, de polêmica, de fala de reforço e fala de escalação, porque aparentemente é só que acompanham, não acompanham os conteúdos especiais, as matérias especiais que quem trabalha no dia a dia produz. É uma pena, mas é assim que a coisa está no Palmeiras hoje. O Palmeiras tem um jogo muito importante agora no domingo contra o Flamengo, precisa se recuperar urgentemente e vamos ver o que vai acontecer. O Palmeiras não ganha no Campeonato Brasileiro há 6 rodadas, desde a pausa para a Copa América, mas está firme na briga ainda, né? Está a 3 pontos do Santos
E aí e do Flamengo também, vamos ver o que vai desenrolar depois dessa partida, beleza? Valeu, pessoal!